as flores do jardim da Casa Espírita Fraternidade Espírita João Batista, o meu boa noite. Mais uma vez estamos aqui reunidos e é com muita gratidão e alegria no coração que estou novamente aqui junto com todos para a gente conversar um pouquinho, refletir um pouquinho. Hoje eu trouxe a compaixão para a gente falar, né, desse sentimento, né, que é interessante, que ele não... A gente precisa cultivar ele dentro de nós, desenvolver a compaixão em nós. Quando eu era pequena, e muitos aqui, né, na época escolar, os professores usavam um caminho. Aliás, os professores usam vários caminhos para chegar até os alunos, para se comunicar com eles, né? Que cada um tem um jeitinho de entender as coisas. E eu me lembro que quando eu era pequena, para a gente aprender a formar as palavras, ele brincava de unir as letras do alfabeto, né? Dando as mãos para poder formar as sílabas e depois as palavras. Então, falar da compaixão, não tem como falar dela se nós não falarmos da empatia, do perdão, né? Um sentimento realmente do qual a gente precisa cultivar, né? Como já foi dito. Eu trouxe o livro de Valdo Franco e Joana de Ângeles e titula-se Convites da Vida. E o convite que ela nos faz, convite à compaixão. Jesus, Mestre, tem compaixão de nós? Lucas 17:14. E a partir daí, ela nos traz a reflexão. São poucos os que a cultivam, porque a gente tem aquela ideia das virtudes que elas brotam, né, dentro de nós. E não, a gente precisa construir, desenvolvê-las dentro de nós. Então, são poucos os que a cultivam. E ela continua. Há a alegação generalizada de que todo aquele que se apiada sofre desnecessariamente e depois não há qualquer compensação. Às vezes, a gente perde a oportunidade de fazer o bem àquele que está ali necessitado, porque a gente pensa assim, mas eu vou lá ajudar, mas ele não faz nada por ele mesmo. A gente ainda espera o retorno. Então, às vezes, a gente perde essa oportunidade de auxiliar, de ajudar, de dar a mão. Ela continua. E depois não há qualquer compensação. Logo, se recupera o que ora padece, e este retribui a generosidade, o auxílio com a torpe ingratidão. Né? Então, ela conclui que, puxa, a gente realmente pensa duas vezes se vai ajudar ou não. Mas eu vou ajudar? Ajudei a primeira vez, puxa, continuou na mesma. Ajudou a segunda, continua na mesma, não vou ajudar mais não. A gente perde essa oportunidade, porque a gente fica esperando a retribuição, a compensação. A gente ainda sente dessa forma. Que te importa, porém, se o ingrato for o outro? Que nos importa? Não deveria importar, né? Porque se você está com a disposição de auxiliar, já tem despertado aqui dentro do peito essa vontade de dar a mão, por que não fazer? Não se renova a árvore
após a poda, produzindo em abundância, e o solo revolvido não aceita melhor a semente? O essencial é que sejas partícipe ativo da renovação social e espiritual da terra. Aí, nós estamos agora, né, nesse momento aí, bem escancarado mesmo, os nossos irmãos, né, lá no Rio Grande do Sul. E aí eu fico pensando que como que aquela tragédia, tudo aquilo que está acontecendo lá com os nossos irmãos, está mobilizando o país todo. Está todo mundo assim, com o coração sensibilizado, cheio de querer auxiliar, de querer ajudar. Aí eu fico pensando, né? Deus é tão maravilhoso com a gente, né? Tão misericordioso conosco, que Ele fala assim, olha, essa situação aqui vai servir de alguma forma, embora contraditório, mas a gente cresce pela dor, a gente cresce doendo, não é? E é a oportunidade de muitos ali sentirem isso dentro do peito, de querer auxiliar, de querer ajudar. Às vezes eu fico pensando que ali está acontecendo vários resgates, não só no mundo físico, mas no mundo espiritual também, sabe? Quando aquela criatura que esteve a vida inteira à margem, fazendo bobagem, desvirtuado, distanciado do Pai, distanciado do Cristo, e naquela situação em que todos estão sofrendo dores absurdas, a vida promover uma possibilidade de ali ela despertar, dela se condoer pelo irmão, que seja por um outro igual, ser humano, que seja por um animal, mas dele ali se sentir fazendo parte daquilo ali, e de repente ele ser resgatado e sentir aquele sabor, aquela coisa gostosa no peito de puxa, eu posso fazer o bem, eu posso fazer alguém sorrir, eu posso dar o meu melhor. E a partir dali, dessa dor coletiva ali, a pessoa sair daquela vida tão desvirtuada e tão difícil que ela esteve até aquele presente momento. Às vezes eu fico refletindo sobre isso, sabe? De quantas oportunidades. Tem aqueles ainda, infelizmente, que estão e permanecem indiferentes. Não sentiram aquele toquezinho da empatia. Não sentiram. Então aproveitam ainda dessa dificuldade toda para ainda continuar fazendo maldade, né? E tudo mais. Então Deus ele tem caminhos vários para chegar até nós, assim como os professores fazem com a gente, né? Para a gente entender do nosso jeitinho, cada um do seu jeitinho, o que é a vida, no caso dessa experiência toda. Para esse mister, não arroles dificuldades, não apontes incompreensões, não relaciones queixas. Possivelmente não poderás fazer muito ante a larga faixa dos que expurgem, dos que padecem necessárias retificações. Dispõe, no entanto, do amor e assim, enriquecido, se-lhe-á possível oferecer valiosas moedas de compaixão e de fraternidade. Eu fico pensando assim, como aqui fala, né? Possivelmente não poderás fazer muito. Tem situações que de fato não está nas nossas mãos, mas é possível ainda assim fazer um pouquinho que seja. É aquele grão de areia que vai juntando, não forma aqueles montes que a gente acha bonito, maravilhoso.
É o grãozinho de areia junto com o outro e que faz aquilo tudo. Então, às vezes a gente pensa, imagina, acredita que o que a gente vai fazer é muito pouco. Mas não é. É esse pouquinho que vai fazer na soma a diferença, né? Então, assim, realmente da gente não perder essa oportunidade. Disporás de um momento para ouvir as ânsias do espírito atribulado e oferecereis o roteiro seguro do Evangelho. Terás a moeda da esperança para distenderes ao desafortunado. Então, mais uma vez, e aqui confirmando, de que todos nós podemos fazer a diferença. Tem como eu falei anteriormente, né? A compaixão, que tem que estar, que tem o perdão junto, que tem a empatia junto. Muitos de nós, muitas das vezes, vamos lá, a gente ajuda, você vai lá dar uma cesta básica, você dá uma oportunidade da pessoa, sei lá, fazer a barba, dar uma comida, um prato de comida, mas você faz aquilo e ponto, acabou. Ah, mas isso não é válido? Lógico que é, porque você tem essa ímpeto de ajudar, mas ainda não tem a questão de se envolver mais, de saber mais de que forma você pode ajudar. É como se você fosse ali, auxiliasse e você ficasse bem com você mesmo e com a sociedade. Ponto, acabou. É inválido? Nada é inválido. Nada do que vai trazer ou vai levar ajuda, auxílio, é inválido. Sempre vai ter, você vai estar ajudando alguém. Mas quando você começa a olhar, um olhar mais profundo, mais alargado, para entender por quê que aquela pessoa está naquela condição. Por que ela está ali triste? Aí eu me lembro, eu acho que eu já até comentei aqui em outros momentos, da cena do filme do Divaldo e de Ângeles, quando aquele obsessor entende, que obsediava ali Divaldo, entende aqui no intelecto que nada daquilo que ele estava fazendo, de ficar ali obsediando ele, não estava levando ele a lugar nenhum, muito ao contrário. Ele estava ali anos sofrendo, preso àquele sentimento, né? Então, quando uma criancinha é deixada na porta de Divaldo, aquela criancinha, esse espírito reconhece ele como sendo a sua mãe reencarnada. E ali Divaldo diz para ele, depois de uma conversa entre os dois, ele diz: eu vou cuidar da sua mãe, que foi sua mãe um dia, eu vou cuidar dela como minha filha. Eu vou registrá-la como minha filha. Ali ele desmonta esse espírito obsessor e ele entende o que é você ter compaixão, do que é você perdoar. Então, olha que olhar, né, distendido do Divaldo ali. E de Ângeles ali, a partir dali ela dá a ideia, olha, vamos abrir, vamos montar uma casa de caridade e tudo mais. Mas veja bem, nós vamos auxiliar, nós vamos dar o pão do corpo, mas a gente também vai dar o pão do espírito. Não vamos ser aqui assistencialistas, não. Nós vamos tratar a emergência, mas depois nós vamos auxiliá-los de variadas formas, dando emprego, dando estudo e por aí vai. Então, é muito mais do que você simplesmente ir lá e matar a fome da hora. Às vezes, uma vez, eu na rua, de dar auxílio, né, e tal, e eu ofereci um alimento para a pessoa e tal, mas ela não queria aquilo. Às vezes a gente pensa que a gente já sabe o que o outro quer.
Não necessariamente. Às vezes ele não quer a comida, o lanche que você quer dar. Às vezes ele quer que você sente do lado dele, que você converse, que você pergunte o nome dele, em que possa ajudar. De que outra forma? O escutar, a escutativa, sabe? Que é você realmente buscar entender por que aquela pessoa está naquela situação. Às vezes, essa atenção que a gente coloca ali, se dá, aproveita essa oportunidade, você está resgatando, você está dando um sentido novo. É muito interessante como são as coisas à medida que a gente vai buscando estender o nosso olhar, alargar mesmo, para poder a gente observar melhor como que funcionam as coisas. Aí continua aqui. Terás a moeda da esperança para distenderes ao desafortunado, que tudo perdeu no jogo da ilusão e agora está à borda da loucura ou do suicídio. Às vezes, chega pessoas que vêm conversar com a gente, né, e tudo mais, aí você fica pensando, meu Deus, o que eu vou poder contribuir de forma positiva? Mas quando a gente deixa o nosso coração aberto, essa boa vontade de alguma forma ajudar, igual aquela senhora lá atrás, né, quando ela foi dar uma moedinha, chegava lá no templo, na época de Jesus, chegava lá no templo o pessoal dando vários, né, muito dinheiro, muito isso, muito aquilo, e ela chegou com uma moedinha. Aquela moedinha dela fez toda a diferença, porque ela deu aquilo com tanto amor, com tanto coração, que aquilo, gente, fez uma diferença absurda. Então nós podemos sim auxiliar, basta que a gente esteja disposto. A espiritualidade, os nossos anjos, sabe, protetores. Jesus vai nos guiando à medida que a gente realmente se dispõe. Então continua aqui. Contribuirás com a oração intercessória. Às vezes, a gente já buscou, já tentou, né, fez de tudo, entre aspas, para ajudar aquela pessoa. Mas vai chegar um momento em que você vai precisar afastar um pouco. Não é o afastamento da indiferença, não é o afastamento do largar das mãos, mas o afastar um pouco para que essa criatura, ela se perceba. E aí a única coisa que resta a gente fazer, e que é importantíssimo, é a oração intercessória. Porque chega uma hora que aquela pessoa ela não quer te ouvir mais. Nada do que você for falar vai tocá-la, porque ela está se defendendo, né, de uma tal forma, ela não quer. Então a gente precisa também respeitar isso, né? Então a gente pode fazer então a oração intercessória. Quantos, né, de nós não chega aqui, lá na nossa caixinha, mentaliza, desenha essa pessoa na mente, coloca ali toda a sua energia positiva, de amor, de que o outro fique bem, e a gente coloca ali o nosso nominho. Nós estamos fazendo aí essa oração intercessória e chega, gente, chega na pessoa. Contribuirás com a oração intercessória quando outros recursos já não sejam utilizados, junto ao que se permitiu colher pelas circunstâncias infelizes que a própria pessoa engendrou e das quais não pode escapar. Distenderás o lenço do conforto, sugerindo que o perseguidor reconsidere a atitude, pois que mais tarde será ele o perseguido. Lembrarás o impositivo das leis divinas àqueles que se facultam desonestidade e torpezas morais, se tiveres compaixão. E ela continua. O mestre, apiedado daqueles leprosos,
sugeriu que se apresentassem aos sacerdotes, acontecendo que, em pleno caminho, se tornaram limpos. Todos possuímos males que nos maculam, né? Que nos sujam o espírito e nos maceram interiormente, apiedando-nos do próximo, credenciar-nos-emos a compaixão do Senhor, que nos favorecerá com a oportunidade de limparmos pelo caminho também antes de nos apresentar à lei. Eu achei isso aqui tão bonito, né? Porque a gente vai fazendo alguns equívocos, né, no nosso caminhar, porque faz parte também desse processo de aprendizado, de desenvolvimento nosso enquanto espíritos, enquanto humanos. Mas, quando a gente se dispõe a modificar, a limpar esse caminho nosso, à medida que a gente vai buscando isso, automaticamente vai ocorrendo essa limpeza nossa. Então, praticar a compaixão, sermos empáticos, juntar as duas coisas, né? Não só ir lá e dar a comida, o prato de comida, mas fazer além, não é? Faz toda a diferença. E nesse processo todo, a gente vai realmente se limpando, deixando para trás. Quando eu falo isso, o que se desenha na minha mente é um caminho de terra. É exatamente esse caminho que se desenha na minha frente. E ali com aquela vassoura, sabe aquela vassoura que não sei como é que é aquilo. É vassoura que o pessoal usa em fazenda, essas coisas. Isso. Você usa e eu me vejo com essa vassoura, e você vai limpando esse caminho à medida que você vai se interessando em se melhorar, em fazer o seu melhor possível, todo dia um pouquinho, aquele grãozinho de areia. Porque a gente não se transforma de hora para outra, mas somos hoje a nossa melhor versão. Então eu quero voltar para lá melhor do que quando eu cheguei. Então, é se empenhar de fato e dar trabalho. Então eu me vejo eu falo na primeira pessoa porque é essa imagem que se desenha na minha mente. Então eu me vejo nessa estrada de terra com essa vassoura, e que você vai limpando, você vai varrendo à medida que você vai passando, que é essa limpeza da qual Jesus falou aqui, mas a gente ainda deixa algumas coisinhas para trás. Quando a gente olha, ainda tem uma folhinha ali, ainda tem um negocinho ali, mas você continua, porque a gente até nem dá conta, né? Então, nesse momento aqui, quando ele refere essa limpeza, quando ele direciona, né, esses irmãos, né, como é que ele coloca aqui? Sugeriu que se apresentassem aos sacerdotes, na medida que eles se propuseram a fazer isso, a redesenhar, a fazer um novo caminho. Nesse caminhar, eles vão fazendo essa limpeza, que é a limpeza espiritual mesmo. Então, é assim que eu entendi aqui. Então, toda vez que eu leio esse pedaço aqui, é essa imagem que se desenha na minha frente. Então, Convite da Vida, de Joana de Ângeles, que é algo assim maravilhoso. Então, eu queria, para finalizar, contar uma experiência que eu tive, que toda vez que eu penso nela, me dá uma emoção muito grande mesmo. Porque quando a gente fala de virtudes, né, compaixão é uma delas, a gente fala. Entre falar e sentir, há uma distância, há uma lacuna. E Joana de Ângeles, ela fala muito isso. Treine. Olha só, ela te pega pelo braço, caminha junto e ela vai te ensinando como fazer. Como isso é construído e depende de nós esse interesse de querer construir isso, ela caminha junto e vai nos ensinando esse caminho. Aí ela fala assim: treine todo dia um pouco,
Um exemplo do cotidiano. Olha que dificuldade que eu tenho de levantar cedo. Mas eu sei da necessidade de levantar cedo, porque eu vou organizar melhor o meu dia e tudo mais. Aí você vai treinando isso. É desconfortável pra caramba, porque você não gosta de levantar cedo, mas você vai lá e começa a treinar. Por quê? Porque você tem um foco, você tem um objetivo. E à medida que você vai fazendo isso, aquilo vai internalizando. Aí você vai entendendo realmente a importância de se ter disciplina. Por isso que Emmanuel fala tanto, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina. É assim que ele fala. Bom, e aí, um dia desses, chegou uma pessoa para conversar. As trocas, né, gente? Quando a gente está trocando ideia, o que a gente está fazendo aqui, trocando ideias, cada um pensa de um jeito, cada um vê de uma forma diferente a mesma temática, e ali a gente vai aprendendo um com o outro. E essa pessoa chegou, e ela estava com uma angústia muito grande, porque ela queria entender os motivos pelos quais, as dificuldades que ela estava passando agora na vida dela presente. Por quê? E ali ela começou a me contar. Sabe criança, quando ela vai contando as coisas? E aquilo foi me pegando de um jeito, eu falei, meu Deus do céu. Enquanto ela falava, eu orava, pedia a Deus, pedia a espiritualidade. Me ajuda, porque eu não vou ter competência de auxiliá-la. Eu não vou ter competência de dizer aquela palavra que vai acalmar o coração dela. E enquanto ela falava, porque ela falava, e eu ouvindo e orando e pedindo, o que eu vou fazer? E como as coisas funcionam de um jeito tão perfeito, tão maravilhoso, era a vida me mostrando, Kátia, perceba. Enquanto ela falava, eu fui ouvindo aquilo, eu pensei, meu Deus do céu, o que eu vou dizer? Mas ao mesmo tempo eu consegui olhar para ela sem julgar. Porque a primeira coisa que a gente fala é julgar. Julgar e condenar. E eu consegui naquele momento ali, porque lógico que era a espiritualidade agindo, para eu entender. Então, ela foi falando, e eu olhando para ela, e eu olhei para ela como se, quando você olha para uma criança ingênua, inocente, que ela não sabe por que ela mordeu o amiguinho, e esse amiguinho ficou chateado com ela. Então, eu senti uma energia que eu falei, meu Deus, é como se a descrição, a imagem que se abre na minha mente, toda vez que eu revivo esse momento, é como se meu peito, literalmente, ele tivesse aberto, mas não que a energia e a luz tivesse saído de mim, mas ao contrário, que ela tivesse entrado para depois sair. Uma sensação indescritível que eu não vou conseguir descrever em palavras. Mas eu entendi aquilo como quem dizendo, Kátia, perceba o que é ter compaixão. Porque a compaixão não julga. Não julga a pessoa. Você vai julgar as ações. Porque também, gente, a gente precisa entender que o julgamento é para a gente discernir o que é certo e o que é errado. Mas aquilo foi para mim uma experiência que eu fiquei pensando depois. E vou te falar, foi para eu aprender. Foi Deus, a espiritualidade, usando aquela situação, aquela pessoa, para eu entender o que é ter compaixão. Aí aquela coisinha assim, Kátia, você experimentou? Olha que energia.
Que coisa gostosa de você olhar para alguém e você ter vontade genuína, mais genuína, de auxiliar, entendendo a condição espiritual dela, de ignorância, de infantilidade, de imaturidade espiritual. Então, é esse olhar aprofundado, alargado, que faz que a compaixão nos faz entender. E só para terminar, uma reflexão de Emmanuel. Não julgueis para não ser julgados, Jesus. E Emmanuel reflete em cima dessa frase. O Divino Mestre, entretanto, não nos proclamou impedidos de julgar a nós próprios, de modo a revisarmos nossas ideias e atitudes, colocando-nos finalmente a caminho da própria sublimação, da própria transformação interior. Emmanuel. Então, que a gente possa levar para casa, na mente, na alma, no espírito, essa reflexão do que é ter compaixão, que vai para muito além e que nós, é só a gente colocar um pouquinho mais de atenção, um ouvido ativo, um ouvido interessado em auxiliar de alguma forma, dentro das suas condições, dentro dos seus limites, mas que é possível auxiliar. Muito obrigada a todos. Que a paz de Jesus seja conosco.